Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Sei que há um Deus a me guardar. Olá, Elaine Meirelles aqui, hoje entregando para você a 11ª lei da qualidade de vida, a 11ª semente. Com essas sementes, dentro da teoria da inteligência multifocal desenvolvida pelo Dr. Augusto Cury, executando essas sementes, nós vamos conquistar não apenas a saúde emocional, mas a saúde física e hoje a semente que é inteligência espiritual. Durante muito tempo, os homens depositaram muito sobre a ciência. E hoje eu quero compartilhar com vocês que existem algumas perguntas que a ciência não consegue responder. A inteligência espiritual tem a ver com senso de propósito. A inteligência espiritual tem a ver com buscar um sentido para a vida humana, um sentido para a existência. Veja se você já se fez algumas dessas perguntas. Quem somos? Para onde vamos? O fim é o começo ou o começo é o fim? Quando se trata da nossa existência aqui na Terra, que é muito breve, nós só podemos encontrar essas respostas tendo inteligência espiritual. O Salmo 90, que foi escrito por Moisés, está escrito que os nossos dias sobre a terra passam rapidamente e nós voamos. No verso 12 desse capítulo, Moisés faz uma oração que eu gostaria de compartilhar com você. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira para que alcancemos corações sábios. A vida humana sobre a Terra não se aceita a um ponto final, apenas uma vírgula. Existe um filme lançado recentemente, baseado em uma das obras do Dr. Augusto Cury, Vendedor de Sonhos. Assista esse filme se você ainda não assistiu. Ele vai dar uma noção exata como a nossa forma de encarar a vida pode determinar nosso sucesso ou nosso fracasso. Nosso senso de propósito, nossa inteligência espiritual, vale a pena aprender. Gaste os dias sobre a terra, vivendo tudo aquilo que você nasceu para viver. Se preciso for, troque as suas lentes, porque às vezes você está enxergando embaçado porque as lentes estão desajustadas. Ajuste as lentes, troque se for preciso, viva tudo aquilo que você nasceu para viver. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: há um descanso naquilo que é eterno que nos liberta do fardo daquilo que é temporal. Faz sentido para você essa frase? Para mim faz todo sentido. Tem 12 anos que todos os dias eu acordo buscando viver aquilo que eu nasci para viver, aquilo que Deus plantou em mim. E eu olho ao meu redor, eu olho à minha volta e eu vejo que a missão é muito grande. Eu não posso me permitir parar, porque daqui a pouco o meu tempo sobre a terra ele vai terminar. E o que eu terei feito nesse tempo, eu quero aproveitar cada segundo da minha vida. Nesses dias que nós estamos vivendo, não são poucos os cientistas que têm voltado seus olhos a Deus. Eu me empolgo quando eu escuto testemunhos de homens como o próprio Dr. Augusto Cury, um outro contemporâneo que mexe muito com a minha estrutura também, se chama Adalto Lorenzo. Eu participei de uma conferência com esse cientista durante 3 dias e no final eu chorava muito, porque eu comecei a entender a minha fé inserida nos estudos científicos. Assista sobre ele na internet, tem muita coisa, ele vai provando dentro da ciência e ele tem uma frase que diz assim, que toda a Bíblia bem interpretada e a ciência bem estudada jamais vai entrar em choque, porque elas se complementam. Questionar a existência de Deus é oportuno nesse tempo, pois sabemos que a humanidade está atravessando uma crise nunca antes vivida. A ciência avançou muito no século XX, mais do que em todos os séculos passados. Agora, em pleno 3º milênio, o conhecimento dobra numa velocidade espantosa. No passado, dobrava a cada 200 anos. Hoje, dobra a cada 5 ou 10 anos. A ciência, no início do século XX, prometeu muito para o ser humano. Ela traria um paraíso para a Terra, promoveria uma igualdade, fraternidade, justiça, direitos humanos, distribuição de alimentos. A ciência seria praticamente o Deus da humanidade. Muitos acreditaram nessa promessa e nos paradigmas do conhecimento, e assim se tornaram ateus. Houve uma explosão do ateísmo na primeira metade do século XX. A ciência prometeu muito,
mas não cumpriu suas promessas. A decepção da ciência despertou a humanidade. O ateísmo foi implodido. As pessoas voltaram-se para a espiritualidade. Os cientistas voltaram-se para a ideia de Deus. Está acontecendo uma explosão da teoria quântica. Muitas pessoas estudando, muitos físicos comprovando muitas coisas sobre a existência de um Deus. Mas todo o material que nós temos na Terra, o que tem de maior relevância para provar a existência de um Deus sobre a Terra, sobre o universo, está na psique humana. Ao estudar o cérebro, todos os estudiosos, eles se dobram diante desse Deus. Quanto mais se entende sobre a mente humana, mais se chega à verdade de que Deus é real. E ele não é uma invenção do cérebro humano. Contrário, o cérebro humano é uma invenção de Deus. Ao longo da história existem muitos nomes que nós até pensávamos que eram ateus, porque na verdade eles tinham dificuldade de entender a caixinha da religião, onde muitas vezes pessoas colocaram um Deus segundo a sua imagem, a sua semelhança. Então, esses cientistas, ao ver a grandeza desse Deus, eles não conseguiam conceber a ideia de que era o mesmo Deus que aquelas pessoas, aqueles religiosos estavam falando. Olha que interessante. Certa vez perguntaram para Einstein se ele cria em Deus. Perplexo com a pergunta, ele retrucou que um cientista como ele não poderia deixar de crer em Deus. Em outra ocasião, ele disse que estava mais interessado em conhecer a mente de Deus do que os fenômenos da física. Então veja bem, ele só não conseguia conceber aquela ideia de um deusinho diante da grandiosidade daquele Deus. Antes de passar para a parte onde vamos analisar Jesus Cristo e a inteligência espiritual, eu quero deixar para vocês 5 pontos sobre ter inteligência espiritual. Olha só, aprender a expor e não impor suas ideias. Olha para Jesus Cristo e você vai ver exatamente como fazer. Ele expunha de uma forma maravilhosa e ele nunca impunha nada a ninguém. Pensar antes de reagir. Quantas vezes nós somos levados pelos nossos impulsos e deixamos então de ganhar o direito de ser ouvido pelas pessoas, porque nós temos muita carne ainda. Jesus Cristo disse que quem quiser segui-lo deve morrer todos os dias, morrer para si, tomar o controle da sua vida e viver a vida que Ele projetou para nós. Terceiro, capacidade de tolerância e solidariedade. Sabe, um cristianismo como o de Cristo, sincero, ajudar sem olhar a quem você está ajudando. Teve um tempo na minha vida que eu era tão religiosa que eu me lembro que quando passavam pessoas de uma outra religião que não era minha, recolhendo alimentos, por exemplo, a minha fala era assim: eu já ajudo na minha igreja. E eu não ajudava. Até um dia que eu li na Bíblia que todas as pessoas que vierem a nós, que nós não devemos dispensá-las de mãos vazias. Eu te desafio a procurar um texto, a achar um texto onde Jesus dava dinheiro para alguém ou os discípulos e perguntava assim: o que você vai fazer com isso? Não é para comprar droga não, né? Então eles ajudavam, eles simplesmente ajudavam quando tinham recursos. Quando não tinha, ele orava pelas pessoas. Teve uma ocasião que eu recebi um telefonema da minha filha muito emocionada, ela estava no centro da cidade e ela falou assim: mãe, acabou de acontecer uma coisa que eu me lembrei de você. Um senhor me parou e ele queria que eu comprasse umas balinhas dele e eu falei assim: moço, eu não tenho, eu só tenho aqui o meu passe.
Mas, aí ela me disse pelo telefone, eu lembrei de você, mãe, eu fiz igual. E lembrei também dos discípulos de Jesus que disseram assim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E a minha filha naquele momento, ela orou por aquele homem. Diz ela que no final da oração o Senhor estava chorando com a oração que ele recebeu de uma adolescente na época com 15 anos, minha filha tinha. Eu fiquei muito feliz por poder ensinar para minha filha não só a teoria é importante também, mas a prática ela tem um valor imensurável. Jesus ele ensinava pelo exemplo. Palavras elas podem convencer, mas o nosso exemplo ele arrasta. E era assim que Jesus ensinava. Quarto, o amor pela vida de um ser humano. Jesus Cristo ele tinha um amor incondicional. Era um amor que excedia qualquer caixinha. A gente falou aqui da caixinha. Ele amava todas as pessoas de forma incondicional. E a sabedoria. O que seria essa sabedoria? A Bíblia diz que todo o que quiser e clamar por sabedoria, Deus dará. Então nós não precisamos fazer estudos para aprender regras, usos e costumes. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E assim nós vamos aprender com o Criador como lidar com todas as coisas que Ele colocou no mundo para que nós pudéssemos desfrutar, inclusive as pessoas. Todas, sem julgamento e com o amor incondicional que ele tinha. Jesus Cristo, o nosso modelo, ele andou sobre a terra e o ministério dele, o propósito dele era em torno de pessoas. Todas as pessoas que ele ajudava com a sabedoria, com a graça, com a gentileza, com o poder vindo do alto, ele foi revestido com o Espírito Santo e ele enviou, depois que ele subiu, o Espírito Santo para que eu e você também fôssemos ajudados pelo Espírito Santo para cumprir o nosso ministério terreno. Olha que coisa espetacular! O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo, ele habita em mim e ele habita em você. Assim como Jesus fez, nós podemos fazer também. E ao olhar para o exemplo do Mestre, eu não vejo alguém que usava as suas habilidades, o seu poder, tudo aquilo que ele tinha, que abençoava, que ajudava, que curava, que levantava aquelas pessoas. Ele não usava isso para juntar seguidores, para persuadir ninguém a caminhar com ele. Pelo contrário, ele se encontrava com a pessoa, mudava a vida daquela pessoa. Depois ele dizia assim, vá, siga o seu caminho. Quantas pessoas têm pressionado outras pessoas dizendo, mas você vai embora? Depois de tudo que eu fiz para você, muitas vezes os pais fazem isso, né? Os líderes fazem isso e ficam querendo comprimir as pessoas. Jesus, ele tinha habilidade de rio, né? Ele fluía e ele diz que ele em nós vai ser como uma fonte jorrando do nosso interior. Então, quando eu penso num rio jorrando, é algo inesgotável. Mas existem algumas pessoas que insistem em agir como represas. Eu seguro, eu não compartilho e eu vou persuadir as pessoas para ficarem perto de mim, para ficarem comigo. Jesus não fazia assim. Cristo em nós é a esperança da glória. E para fechar com um belo exemplo do que é inteligência espiritual, eu vou usar o texto de João 6:35 a 68. É muito grande, eu não consigo ler tudo aqui, mas eu estou mencionando e te desafio a conferir depois. Jesus, ele estava discursando para algumas pessoas ali sobre ele mesmo, mas aquelas pessoas que estavam ouvindo, muitos deles, embora alguns fossem pessoas piedosas, eles tinham dificuldade porque a mente estava formatada pela religião, pelos religiosos daquela época que não conseguiam entender direito o que Jesus estava falando. Ele dizia o seguinte: eu sou o pão da vida. Quem vier a mim não terá fome. Quem beber de mim não terá sede. Dentre todas as coisas que Jesus falou, ele disse que nós deveríamos comer e beber dele mesmo. E começou a ser criticado, as pessoas começaram a criticar, muitos discípulos foram embora. E no final, quando Jesus olha para os 12 discípulos, aqueles que caminharam mais próximos
de Jesus, ele olha para eles e pergunta assim: e vocês, querem ir também? Olha isso, gente. Vocês querem ir também? Ele era tão seguro de quem ele era, da missão que ele tinha, que ele perguntou se os discípulos queriam ir embora. Alguns líderes, de repente, nesse momento, falam: vocês não, hein? De repente agiriam com ameaça, com... Não, Jesus, ele deixava todo mundo, qualquer pessoa livre. E aí, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele diz assim: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Quantas vezes eu pronuncio isso? Quando eu estou na minha vida vivendo alguma situação difícil, onde eu olho ao redor, às vezes eu não encontro saída. Quantas vezes em minhas orações eu digo: para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Quem é esse homem que ama incondicionalmente e que respeita a decisão de cada indivíduo? Esse homem é Jesus. E nós, assim como o autor desse livro, só nos resta nos debruçarmos aos pés do Mestre. E olha o que diz aqui no finalzinho do livro: a única coisa que me resta é me colocar aos pés do Mestre como um humilde aprendiz, como um pequeno aluno na sua escola de pensadores, como um simples estudante na universidade de qualidade de vida que ele tem. Explicar.